Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Gog e Magog, a grande batalha final. Satanás contra Cristo e o seu povo. Se você não é inscrito no canal, aproveita aí esse momento aqui embaixo, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. O que é Gog e Magog? Gog e Magog é uma expressão que aparece no livro do Apocalipse como uma referência do conflito final entre as forças satânicas e Cristo e o seu povo. Há muitas interpretações e teorias acerca deste evento, o que acaba gerando ainda mais curiosidade entre as pessoas acerca desta expressão. Gog e Magog no Antigo Testamento são citados em passagens do Antigo Testamento no livro de Gênesis, aparecendo Magog mencionado como um descendente de Jafé. Já Gog é citado como um Rubanita, filho de Samaías. Apesar dessas referências iniciais, a passagem mais importante sobre Gog e Magog encontra-se no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38 e 39. Gog aparece como príncipe de Mesaque e Tubal, e já Magog como sendo um povo, ou seja, terra de Magog. Logo, a narrativa de Ezequiel apresenta Gog da terra de Magog. Gog e Magog, no livro do Apocalipse, como já dissemos, na expressão Gog e Magog, aparece no livro do Apocalipse para descrever o que? A última batalha, que aparecerá no juízo final. Apocalipse 27 ao 10. O apóstolo João relata, que acabando o milênio, Satanás será solto por um pouco tempo e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, ao fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia da praia. Apocalipse 20 é o número, versículo 8. João continua a narrativa dizendo que as nações persuadidas por Satanás cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Porém, um fogo descerá do céu e as devorará, resultando ainda na condenação eterna de Satanás. Logo no fogo que arde, ou seja, será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Depois disso, João começa a descrever esses detalhes e cena do juízo final. Gog e Magog e as diferenças decorrentes sobre as escatologias que conhecemos. Sabemos que existem diferentes correntes escatológicas e cada uma delas possui uma visão específica acerca deste assunto. Aqueles que defendem um futuro sobre o reinado do milênio, literal sobre o assunto de Cristo na terra após a sua segunda vinda, afirma que essa batalha de Gog e Magog ocorrerá ao término desse período, quando Satanás for literalmente solto novamente para enganar as nações. Vale dizer também que alguns pré-milenistas defendem que essa batalha ocorrerá antes do milênio. Porém, creio que essa afirmação seja uma contradição com o próprio pensamento que eles defendem. Portanto, seguindo esse raciocínio, haverá então duas grandes batalhas finais. A batalha do Armagedon, antes do milênio, e descrita no capítulo 19 do Apocalipse. E a batalha de Gog e Magog, após o milênio, é descrita no capítulo 20 de Apocalipse. Entre os defensores dessa posição, há muita divergência acerca desse evento, de modo que seria impossível citar cada uma delas. As mais comuns entendem que a batalha de Gog e Magog se refere ao juntamento de várias nações para atacar Israel no futuro. As teorias sobre
sobre isso são tão específicas que até mesmo nomes de nações já foram sugeridas, entre elas Rússia, Irã, China, Japão e Índia. Já quem não defende, seja um futuro de um reinado literal de Cristo na Terra, entende que o milênio precede a segunda vinda de Cristo. Geralmente afirma que essa batalha é a mesma, já descrita no capítulo 19. Isso é o que o Armagedon. Como interpretar, então, Gog e Magog? Como vimos, as interpretações acerca dessa batalha dependerá da maneira com que se interpretamos e entendemos o livro do Apocalipse e alguns eventos escatológicos descritos nele, sobretudo falando do milênio. Antes de falarmos sobre o Apocalipse, precisamos voltar no livro do profeta Ezequiel primeiro, e é necessário, compreender que o livro de Ezequiel possui intensos elementos simbólicos em suas profecias e um tipo de linguagem apocalíptica. Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequias, que intimamente são proferidos, o profético, realmente apresentam algumas dificuldades de interpretação. Alguns estudiosos se definem em diferentes opiniões, como já mencionei antes. Muitos especulam até mesmo sobre os nomes das nações contemporâneas, dentre deles os capítulos anteriores. Talvez uma das teorias mais conhecidas seja aquela que identifica Mesaque e Tubal como as cidades rússias de Moscou. E Tubolsk, o príncipe de Hobbes, é citado no versículo 2 como o príncipe da Rússia, ou seja, Gog seria o comandante russo que atacará Israel no futuro. Não precisamos nem dizer esse tipo de interpretação. Não encontramos qualquer fundamentação bíblica para isso. Outra identificação de Gog sendo Giges, um rei da Líbia, é conhecido nos textos assim, vamos dizer, acadianos, no versículo 7 a.C., no Vale dos Sírios. Uma boa interpretação sobre o assunto sugere que a profecia de Ezequiel se refere ao poder seleuitas, ao poder deles, especialmente com Antíoco Epifinéias, inimigo terrível do povo judeu, cujo centro do seu reino ficava localizado no norte da Síria. Ao norte, o domínio dos seleuitas inclui Mesaque e Tubal, distrito da Ásia Menor. De acordo com essas interpretações, a perseguição imposta por Gog e Magog se refere em Ezequiel à dura perseguição imposta pelo governador da Síria, Antíoco Epifinéia, sobre o povo de Deus. Como dizer? Considero essa interpretação, entretanto, não creio que prefiro de Ezequiel se esgote nesse período histórico. Penso que Ezequiel também se refere de forma geral à batalha final contra o povo de Deus, de maneira que ocorreria com Antíoco Epifinéia, tipifica uma perseguição ainda mais maior. A interpretação do uso específico de Mesaque e Tubal, sempre que as ameaças a Israel são descritas no Antigo Testamento, tais ameaças vêm do norte, geralmente se referindo à Síria, Babilônia, Pérsia. Quando Ezequiel fez a referência a Mesaque e a Tubal, ele utilizou tribos que viviam nos limites dos reinos do norte, no sentido de que mostrar que haveria oposição ainda mais difundida contra o povo de Deus. Portanto, creio que o profeta Ezequiel se cumpriu em Antíoco Epifinéia,
mas também se cumpriu em todos os poderes orquestrados contra o povo de Deus. Voltando agora ao livro do Apocalipse, podemos compreender que João tinha em mente esse terrível período de dor e aflição, quando usou a expressão Gog e Magog, a grande opressão que o povo de Deus suportou na antiga dispensação, serve de símbolo para a maior opressão que o povo de Deus precisará suportar na nova dispensação. Logo, a expressão Gog e Magog se refere ao quê? Aos ataques finais das forças do anticristo, literalmente liderada por Satanás, contra a igreja de Cristo. João identifica que Gog e Magog, como as nações que há nos quatro cantos da terra, ou seja, não se trata de uma nação específica, mas a totalidade do mundo. Isso é a perseguição do mundo iníquo contra a igreja do Senhor. João ressalta que o exército dessa batalha é muito numeroso, tanto como a areia da praia. Nos dias do governador Antíoco Epifaneia, o povo de Israel parecia indefeso diante do poder do exército da Síria. Das mesmas formas, nos últimos dias que se precedem a volta de Cristo, a opressão será tão grande que a igreja parecerá indefesa diante do poder perseguidor do mundo. Quando o fator interessante, um fator interessante é que, apesar do intenso e severo domínio de Antíoco Epifaneia, teve breve duração, tal como será o curto período de tempo da grande tribulação sobre a terra, conforme Jesus alertou em seu sermão escatológico, lá em Marcos 13:20. Também vale ressaltar que a derrota das forças da Síria foi surpreendente e inesperada, ou seja, foi uma interferência direta de Deus. Da mesma forma, ocorrerá nos momentos finais da presente era, com o retorno de Cristo. Portanto, o capítulo 20 do livro do Apocalipse não descreve um conflito entre as nações, mas um conflito entre a igreja e o mundo. Esse conflito de Gog e Magog é o mesmo já citado em outras partes do próprio livro de Apocalipse. Apocalipse 16, Apocalipse 19. Então notem que em Apocalipse 16:14, lemos a expressão ao fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus, o Deus Todo-Poderoso. Já em Apocalipse 19:19, a expressão é a seguinte: para a batalha contra aqueles que estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. Finalmente, em Apocalipse 20, somos informados de que Satanás sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar, ou seja, numa batalha. No original, lemos todas esse caos, ou essa expressão sobre a peleja. A descrição que João faz acerca da batalha do Armagedon, lá em Apocalipse 19, 17 ao 21, é uma clara evidência de que se trata da mesma batalha do capítulo 20 do Apocalipse. Perceba que o capítulo 19 de João também fez referência à mesma passagem do livro de Ezequiel, em Ezequiel 39. Em ambas passagens, as aves do céu se fartam de carne e sangue dos poderosos da terra. Devemos nos lembrar de que o livro do Apocalipse está organizado em sete sessões paralelas, progressiva, ou seja, a mesma história é contada e recontada repetidas vezes, ou seja, de diferentes modos, que narrativas, vai se tornando mais intensas e detalhadas conforme avançamos para o final do livro.
O detalhe particular do capítulo 20 acerca dessa mesma batalha, já mencionada, é que outras referências ainda não havia mais esclarecido. Fica por conta da descrição de que acontece, ou seja, com Satanás, ou seja, que nas outras referências, João não havia descrito a queda dos ímpios e a queda dos aliados do dragão. A besta, o falso profeta, a grande Babilônia. Faltava apenas ele descrever a queda do grande dragão. Como Satanás é o maior oponente de Cristo, naturalmente sua queda é narrada por último. Isso é exatamente o que ocorre no capítulo 20. Para sabermos mais sobre isso, nós precisamos ler, estudar o livro do Apocalipse e ter uma leitura recapitulação tudo sobre a sua sessão em Apocalipse, né? Gog e Magog e Armagedon é pouco tempo, né, para Satanás. E a grande tribulação e o período mais terrível da história, onde o dragão e seus aliados perseguirão durante um tempo o povo de Deus. Todavia, o livro do Apocalipse nos mostra que todos esses inimigos de Cristo e a sua igreja caem junto ao mesmo tempo. Era em um único evento, né? Cairá isso em um único evento. Todos eles serão destruídos na segunda vinda de Cristo, onde o Cordeiro virá para livrar o seu povo, onde a cólera de Deus será derramada, onde o juízo de Deus estará completo, e esse dia será maravilhoso para uns e aterrorizante para outros. Para concluir, quero dizer que, embora existam diferentes opiniões sobre o assunto, é importante que todos eles concordem nessa mesma batalha. Satanás será condenado. Será condenado eternamente no lago de fogo e enxofre. E esse dia e noite, continuamente, juntamente com seus aliados, será atormentados.